A estática crepitou no fone de ouvido do tenente-comandante Jake Morrison como um último suspiro agonizante, 3 horas além do horário de extração, e o vale abaixo permanecia silencioso como um túmulo. Sua equipe SEAL se mantinha pressionada contra o afloramento rochoso, olhos vasculhando as montanhas afegãs onde as sombras dançavam com a morte. A inteligência havia prometido uma aldeia vazia, a inteligência havia mentido. Overwatch. Aqui é Netuno 6, sussurrou Morrison no rádio, a voz mal audível acima do vento. Solicito extração imediata. Temos movimento no complexo. Silêncio. Overwatch. Netuno 6, cópia, mais silêncio, do tipo que significava que alguém já estava morto ou prestes a morrer. Pelo visor, Morrison observou insurgentes inundando o vale como formigas de um formigueiro perturbado. 50, talvez 60 combatentes. Sua equipe de 8 SEALs poderia muito bem estar atirando pedrinhas contra uma avalanche. A missão tinha saído dos trilhos mais rápido do que uma granada com o pino arrancado. E agora eles estavam presos numa crista sem para onde correr e sem ninguém vindo para salvá-los. Foi então que ouviram um som que não deveria existir, um rugido baixo e gutural ecoando nas paredes do cânion, crescendo mais alto a cada segundo que passava. O observador de Morrison, suboficial Reis, abaixou os binóculos com a confusão estampada no rosto sujo. Senhor, está ouvindo isso? O rugido tornou-se um grito, não humano, mecânico e faminto. Que diabos? As palavras de Morrison morreram quando algo impossível apareceu sobre a linha da crista. Um A-10 Thunderbolt 3 voando tão baixo que seu trem de pouso quase beijava o topo das montanhas. O enorme avião de ataque bimotor parecia materializar-se do próprio ar rarefeito. Sua distintiva pintura de boca de tubarão sorria como a própria encarnação da morte. Mas aquilo não era possível. Nenhum apoio aéreo aproximado havia sido autorizado. Nenhuma aeronave deveria estar nesse espaço aéreo. Esta era uma operação negra, fora dos registros, invisível para todos, exceto para os homens sangrando nesta maldita montanha. O rádio ganhou vida com uma voz que não deveria existir, calma, profissional, com um leve traço de sotaque sulista que de alguma forma tornava o caos menos caótico. Netuno 6, aqui é Ceifador 111. Vejo que vocês estão dando uma festa aí embaixo. O queixo de Morrison caiu. A voz era feminina, num A-10, em espaço aéreo restrito e sem autorização. Ceifador 111, você não tem permissão para este espaço aéreo. Repito, você não está autorizada. Entendido, Netuno. Às vezes a autorização vem depois dos fatos. Vocês querem que esses caras maus desapareçam ou não? Pelo visor, Morrison observou insurgentes correndo para se proteger enquanto a sombra do Thunderbolt passava acima deles como um pássaro de rapina mecânico. A piloto não havia disparado um único tiro, mas sua simples presença dispersara o inimigo como cervos assustados. Quem diabos é você? Morrison respirou no rádio. Alguém que não deixa fuzileiros para trás. Veio a resposta. Mesmo quando são SEALs. O A-10 inclinou-se bruscamente para a esquerda, revelando a pintura cinza desgastada e um indicativo de chamada pintado em letras desbotadas ao longo da fuselagem. Ghost. Morrison já tinha ouvido aquele nome sussurrado em salas de descanso e clubes de oficiais, sempre seguido de silêncio e olhares desconfortáveis. Ghost não deveria mais existir. Ceifador 111, precisamos de extração imediata, mas a zona de pouso está quente. Mais de 60 hostis no complexo. Entendido, Netuno. Considere-os despejados. O motor do Thunderbolt rugiu de repente mais alto, e Morrison percebeu com um temor crescente que Ghost não estava apenas fornecendo cobertura. Ela estava indo sozinha, sem apoio, sem autorização, sem qualquer esperança de ajuda se algo desse errado. O tipo de coragem estúpida e suicida que ou salvava vidas ou as acabava. Ele apertou o rádio com dedos trêmulos. Ghost, negativo. Hostis demais para uma única aeronave, mas o A-10 já mergulhava em direção ao fundo do vale, sua silhueta característica de cauda dupla cortando a luz da manhã como uma lâmina através da seda. Morrison já tinha visto apoio aéreo aproximado antes, mas aquilo parecia diferente, pessoal, como assistir alguém acertar uma antiga dívida. Ghost, aborte a sua corrida. Repito, aborte. O rádio ficou em silêncio, exceto pelo trovão crescente da morte que se aproximava. No complexo abaixo, os insurgentes apontavam para o céu e corriam para pegar suas armas. Eles não faziam ideia do que estava vindo em sua direção. Morrison também não tinha certeza, mas uma coisa era certa.
Ghost não iria recuar. O comandante SEAL prendeu a respiração quando o A-10 gritou em direção à terra, levando consigo uma piloto cujo nome havia se tornado lenda e cuja história estava prestes a ser escrita em fogo e sangue pelos céus do Afeganistão. 8 Navy SEALs observaram de seu ponto rochoso enquanto um fantasma do passado se preparava para lembrar a todos por que havia ganho aquele indicativo de chamada. Morrison acionou seu rádio uma última vez. Todos os elementos Netuno, abaixem a cabeça, fogo amigo iminente. Mas, mesmo enquanto pronunciava as palavras, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a testemunhar algo que mudaria tudo. Não apenas a missão, mas a própria definição do que significava não deixar ninguém para trás. Os motores do A-10 chegaram a um crescendo que parecia sacudir as próprias montanhas. E Ghost iniciou seu mergulho rumo ao inferno. A Major Rebecca Ghost Thorne estava oficialmente morta havia 3 anos, 2 meses e 16 dias. Seu funeral na base aérea de Dover havia sido assistido por generais e pais enlutados, seu nome gravado no granito negro ao lado de outros heróis que pagaram o preço máximo. A Força Aérea havia enterrado um caixão vazio com todas as honras militares enquanto ela assistia de uma cama de hospital, o rosto envolto em bandagens e sua carreira envolta em documentos confidenciais que jamais veriam a luz do dia. A versão oficial era simples: a Major Thorne havia sido morta quando seu A-10 foi abatido sobre a Síria durante uma missão classificada. A verdadeira história era muito mais complicada, envolvendo um míssil superfície-ar sírio, um pouso forçado em território hostil e 18 dias evitando a captura enquanto o Pentágono decidia que seu resgate era politicamente arriscado demais. Ela havia saído por conta própria, caminhando por 70 milhas de deserto com uma perna quebrada e estilhaços nas costas. Mas, naquela altura, a narrativa já estava definida. Ghost Thorne estava morta, e a Força Aérea pretendia mantê-la assim. Os superiores lhe ofereceram uma escolha: desaparecer para sempre ou enfrentar corte marcial pelas operações classificadas que ela havia conduzido sem autorização durante aqueles 18 dias de sobrevivência. Ela escolheu desaparecer, aposentando-se antecipadamente sob uma identidade falsa, enquanto a mulher que fora tornava-se uma história de advertência sussurrada em cursos de treinamento para pilotos. Durante 3 anos tentou esquecer a sensação de ter o manche nas mãos e o trovão dos motores sob seus pés. Trabalhou na construção em Montana, foi bartender em Nevada, chegou até a tentar dar aulas de matemática em uma escola secundária no Oregon. Mas, sempre que ouvia um jato sobrevoar, sempre que via o rastro branco riscando o céu azul, a fome voltava mais forte do que nunca. A ligação veio às 3 da manhã, de uma voz que reconheceu, mas que não ouvia desde seu próprio funeral. Era a coronel Sarah Martinez, sua ex-comandante de esquadrão, agora trabalhando profundamente na divisão de operações negras do Pentágono. Precisamos da Ghost, disse Martinez sem preâmbulo. Oficialmente, esta conversa nunca aconteceu. Extraoficialmente, 8 SEALs estão prestes a morrer no Afeganistão porque algum burocrata decidiu que a missão deles era arriscada demais para receber apoio aéreo. Estou morta, lembra? Você mesma me enterrou. Pessoas mortas não têm batimentos cardíacos. Pessoas mortas não continuam mantendo o recorde de mais missões de alto risco voadas. E pessoas mortas com certeza não atendem o telefone às 03 Thorne ficou olhando pela janela de seu apartamento para o céu de Montana, observando as estrelas pelas quais já havia se guiado. O que a faz pensar que eu posso ajudar? Porque você é a única piloto que eu conheço que voaria direto para o inferno se isso significasse trazer alguém de volta para casa. E porque há um sentado numa pista privada perto de Billings com seu nome ainda pintado no assento ejetor. Isso é impossível. Sua aeronave sobreviveu ao acidente na Síria. Nós a reconstruímos do zero, mas ela tem estado guardada desde então esperando. O silêncio entre elas se estendeu como os anos que haviam passado desde a morte oficial de Ghost. Finalmente Thorne falou, a voz quase num sussurro. Qual é a missão? Equipe SEAL Neptune, 8 operadores encurralados no Hindu Kush, sem apoio aéreo oficial autorizado devido a sensibilidades políticas. Eles têm no máximo 6 horas antes que os insurgentes tragam reforços suficientes para tomar a posição. Baixas? Ainda não, mas terão. Thorne fechou os olhos vendo os rostos de fuzileiros que havia resgatado de situações semelhantes.
Homens que viveram porque ela esteve disposta a voar onde outros não iriam. Homens que morreram quando ela não estava lá para salvá-los. Sarah, se eu fizer isso, você estará completamente sozinha, sem apoio, sem reforço, sem extração se algo der errado. Oficialmente esta missão não existe. Oficialmente você não existe. E extraoficialmente? Extraoficialmente você fará o que sempre fez, ser o anjo da guarda que eles nunca souberam que precisavam. Ghost Thorne desligou o telefone, fez uma mala pequena e dirigiu durante a noite até uma pista esquecida, onde seu A-10 a esperava num hangar que não aparecia em nenhum mapa. A equipe de solo já estava aguardando, 3 veteranos da Força Aérea que haviam trabalhado em sua aeronave antes e entendiam que algumas missões precisavam de fantasmas. Agora, mergulhando em direção a um vale afegão com 8 Navy SEALs contando com ela, Thorne sentia-se viva pela primeira vez em 3 anos. O peso familiar do manche em suas mãos, o rugido responsivo dos 2 motores General Electric, o visor projetando informações de alvo diante de seus olhos. Aquilo era Lar, aquilo era quem ela deveria ser. O rádio crepitava com as transmissões cada vez mais desesperadas do comandante SEAL, mas Ghost não respondia. Palavras eram para políticos e planejadores. Ela falava agora um idioma diferente, o dialeto universal de 13 projéteis de urânio empobrecido e mísseis AGM-65 Maverick. Os insurgentes no complexo abaixo não faziam ideia de que estavam prestes a encontrar um fantasma. O canhão do A-10 falou primeiro, com um som como o maior zíper do mundo sendo aberto por um deus furioso. Thorne apertou o gatilho e sentiu a vibração familiar enquanto o canhão GAU-8 Avenger começava seu trabalho, enviando 900 disparos por minuto, quase a velocidade do som. Cada projétil de urânio empobrecido pesava quase meio quilo e, ao atingir terra, concreto ou carne humana, transformava matéria sólida em lembrança. A primeira rajada varreu o prédio principal do complexo como uma linha de explosões, cada impacto levantando colunas de poeira e destroços. Pelo seu pó de mira, Ghost viu insurgentes se jogando para se proteger, mas o abrigo já não existia mais. O característico som BRRT do canhão ecoou pelo vale como trovão, anunciando para todos num raio de 16 quilômetros que o Warthog tinha vindo para brincar. "Caralho!", disse uma voz no rádio, um dos SEALs esquecendo o protocolo diante de tamanho poder de fogo. Ghost puxou a aeronave para cima, subindo no ar rarefeito das montanhas, antes de inclinar bruscamente para uma nova passada. Os insurgentes se reagrupavam agora, alguns suficientemente corajosos ou tolos para revidar com armas leves e RPGs. Seus clarões de disparo piscavam como vagalumes furiosos na tela infravermelha dela. Netuno 6, aqui é Ghost. Conto aproximadamente 40 hostis restantes no complexo. Vou entrar cineticamente com Mavericks na segunda passada. Cópia, Ghost. Estamos marcando as posições amigas com estrobos. Pelo seu sistema de mira, Ghost pôde ver os estrobos infravermelhos que os SEALs haviam ativado. 8 minúsculos pontos de luz presos à encosta da montanha como estrelas caídas na terra. Eles estavam mais próximos do complexo do que ela imaginava, perigosamente perto por qualquer padrão razoável. A maioria dos pilotos abortaria, chamaria artilharia ou aguardaria a evolução da situação. Ghost não era como a maioria. Ela selecionou seu primeiro míssil AGM-65 Maverick, uma arma guiada de precisão feita para transformar veículos blindados em sucata. O computador de mira desenhou uma caixa vermelha em torno de um prédio onde as assinaturas térmicas indicavam forte concentração inimiga. O dedo de Ghost pairou sobre o botão de disparo, calculando velocidade do vento, distância até o alvo e a margem de erro que separava insurgentes mortos de americanos mortos. Netuno, cabeças abaixadas. Míssil a caminho. O Maverick saltou de seu suporte de asa num jato de fogo e fumaça, sua cabeça buscadora infravermelha travada na assinatura térmica do prédio. Ghost observou pelo pod de mira enquanto o míssil traçava um arco perfeito pelo céu da manhã, ajustando a trajetória com pequenas explosões dos propulsores de guiagem. A explosão foi magnífica e terrível, uma bola de fogo laranja que engoliu o prédio e tudo dentro dele. Explosões secundárias se seguiram quando munições e combustíveis armazenados foram atingidos, enviando colunas de fumaça negra para o ar cristalino da montanha. "Acerto direto", disse a voz de Morrison no rádio com um tom de admiração.
Prédio destruído, vários hostis eliminados. Mas Ghost não tinha terminado. Seus sensores térmicos mostravam insurgentes se reunindo atrás de um muro de concreto na extremidade leste do complexo, preparando-se para um ataque coordenado contra a posição dos SEALs. Ela inclinou à esquerda, alinhando-se para outra corrida de canhão. Ghost, atenção, estamos rastreando veículos se aproximando pelo sul. Parece reforço. Pelas lentes ampliadas, Ghost pôde vê-los. Veículos técnicos com metralhadoras pesadas montadas nas carrocerias, correndo por uma estrada de terra em direção ao complexo. Novos combatentes, novas armas, novos problemas para 8 americanos que já estavam em desvantagem e com pouca munição. Cópia, Netuno, estou vendo. Ghost selecionou seu segundo Maverick, mas algo em sua tela tática a fez pausar. Os veículos ainda estavam a 3,2 quilômetros de distância, avançando rápido, mas de forma previsível pela única estrada que levava ao complexo. Ela poderia atingi-los com mísseis, mas isso a deixaria com pouca munição para o resto do combate. Em vez disso, escolheu novamente o canhão. O A-10 mergulhou em direção à estrada como um falcão metálico, seus 2 motores rugindo contra o ar rarefeito. Ghost podia ver agora os combatentes na carroceria dos caminhões, alguns apontando armas para o céu numa resistência inútil. Achavam que suas armas leves poderiam feri-la. Estavam prestes a aprender o contrário. O canhão cantou sua canção mortal mais uma vez, e o veículo líder simplesmente desapareceu, transformado de metal e homens em átomos dispersos pela encosta. O segundo caminhão tentou frear, mas a inércia e a gravidade conspiraram para lançá-lo em um desfiladeiro, onde explodiu numa bola de fogo laranja. Veículos eliminados, relatou Ghost com a voz tão calma quanto se estivesse pedindo um café. Netuno, qual o status da munição? Estamos com pouco de tudo, exceto determinação, respondeu Morrison. Quantas passadas mais você consegue fazer? Ghost conferiu o indicador de combustível e o painel de armamentos. 2 Mavericks restantes, menos de 800 disparos para o canhão e combustível suficiente para talvez 20 minutos de operações de combate. Depois disso, teria que voltar para a base. Isso se encontrasse uma base disposta a receber uma piloto oficialmente morta voando um avião que oficialmente não existia. O suficiente, disse apenas. Porque às vezes o suficiente era tudo o que você tinha, e às vezes o suficiente era tudo. Os insurgentes no complexo haviam aprendido a temer o som dos motores dela, mas ainda não haviam aprendido a permanecer no chão. Pela imagem térmica, Ghost podia vê-los se reagrupando perto do que parecia ser um pátio de veículos, preparando-se para outro ataque. Não eram combatentes aleatórios, moviam-se com coordenação e propósito, sinais claros de treinamento e experiência militar. A voz de Morrison cortou sua avaliação tática. Ghost, temos um problema. Eles estão montando morteiros no canto noroeste do complexo. Se conseguirem colocar esses tubos em operação... Ele não precisou terminar. Morteiros poderiam atingir a posição dos SEALs, independentemente de cobertura ou ocultação. 8 americanos se transformariam em 8 sacos para cadáveres e suas famílias receberiam bandeiras dobradas e promessas vazias de que seu sacrifício teve significado. Ghost virou a aeronave em direção ao pátio, conferindo suas armas uma última vez. O A-10 havia sido construído exatamente para este momento, quando a política falhava e a diplomacia morria, restando apenas a matemática simples da violência aplicada com precisão cirúrgica. Netuno, aqui é Ghost. Hora de tirar o lixo. O complexo abaixo esperava como um alvo pintado em sangue e sombra, sem saber que a morte mergulhava em sua direção a 640 km/h, vestindo armadura de titânio e carregando poder de fogo suficiente para arrasar um quarteirão. Ghost armou seus Mavericks restantes e iniciou a aproximação final. Os 2 mísseis AGM-65 Maverick deixaram os pilones sob as asas de Ghost com 3 segundos de diferença, seus motores foguete acendendo em 2 flores gêmeas de chama e fumaça. Ela observou através do pod de mira enquanto eles cruzavam o céu como anjos mecânicos da morte, seus sensores infravermelhos travados no pátio onde os insurgentes preparavam o ataque de morteiro. O primeiro míssil atingiu bem no centro, transformando veículos e homens numa esfera expansiva de destruição que pintou a encosta da montanha em tons de laranja e preto. O segundo Maverick atingiu antes que a fumaça do primeiro tivesse tempo de se dissipar, garantindo que nada naquele canto do complexo voltaria a ameaçar alguém. Jesus Cristo! Murmurou um dos SEALs pelo rádio. Ela simplesmente apagou eles.
Mas Ghost não comemorou. Seu visor de ameaças mostrava movimento nos prédios do setor sul do complexo. Combatentes se reposicionando, adaptando-se, preparando outro ataque. Soldados profissionais não entram em pânico quando os companheiros morrem. Eles aprendem, evoluem e atacam com mais força. Netuno, estou vendo reorganização no setor sul do complexo. Eles ainda não terminaram. Cópia, Ghost. Contamos cerca de 20 hostis restantes, mas agora estão em cobertura pesada. Prédios de concreto, posições reforçadas. Ghost conferiu a munição restante. 347 disparos para o canhão GAU-8. Não era muito contra a infantaria entrincheirada, mas o A-10 havia sido projetado para fazer cada disparo valer. Selecionou munição perfurante incendiária e iniciou mais um mergulho em direção ao complexo. Desta vez, os insurgentes estavam prontos. Clarões de disparo piscavam de janelas e telhados enquanto abriam fogo com tudo o que tinham: AK-47s, RPGs, até algo que parecia uma metralhadora pesada DHK antiga. Traçantes subiam em direção a ela como fogos de artifício mortais, alguns passando tão perto que deixaram rastros pelo canopy. A blindagem de titânio do A-10 absorveu o fogo de armas leves sem problemas, mas Ghost sentiu a aeronave estremecer quando algo maior acertou o alvo. Luzes de advertência piscaram no painel e ela sentiu o sabor metálico da adrenalina enquanto a pressão hidráulica começava a cair no sistema principal de controle de voo. Recebendo fogo, relatou calmamente. Danos leves na hidráulica. Danos leves num A-10 era como cirurgia leve com uma motosserra. Doía, mas provavelmente dava para sobreviver. Ghost já havia pousado aquele avião com um motor só, com metade da cauda destruída e fluido hidráulico pintando a pista de vermelho. O Warthog fora feito para suportar castigo e continuar voando. Ela alinhou a mira no prédio de onde vinha o fogo mais pesado. Uma estrutura de concreto de 2 andares que parecia ter sido construída para resistir a terremotos e bombardeios aéreos. Pelo sistema de mira, ela podia ver clarões de disparo vindos de pelo menos 6 janelas diferentes. O canhão falou novamente, seu BRRT abafando o crepitar das armas leves. Projéteis de urânio empobrecido atravessavam o concreto como se fosse papelão. Cada impacto levantava nuvens de poeira e destroços. Ghost conduziu o fogo ao longo da fachada do prédio, eliminando metodicamente as posições de tiro, uma por uma, mas ao sair do mergulho, o sistema de alerta de ameaças gritou em seu fone. Alguém lá embaixo tinha um míssil superficiar e acabara de travar a mira. Lançamento de míssil! A voz de Morrison soou tensa no rádio. Ghost, você tem um SAM vindo na sua direção. Ghost não respondeu. Estava ocupada demais lutando pela própria vida. O míssil portátil SA-7 era primitivo em comparação com sistemas modernos, mas só precisava ter sorte uma vez. Ela lançou chaff e flares enquanto forçava o A-10 em uma manobra defensiva que levava a estrutura ao limite. O míssil passou por baixo da aeronave, com a espoleta de proximidade falhando em detonar ao perseguir um flare em vez dos motores. Mas Ghost sabia que haveria mais. Insurgentes raramente carregavam apenas um SAM. Netuno, preciso da sua posição exata. As coisas vão ficar cinéticas e não quero incidentes de fogo amigo. Estamos no grid 41 SMDZ 847 e 692, aproximadamente 200 metros a nordeste do complexo. Temos boa cobertura nas rochas. Ghost memorizou as coordenadas instantaneamente, calculando mentalmente zonas seguras de tiro e áreas de risco. Já tinha feito essa dança centenas de vezes. O balé mortal do apoio aéreo aproximado, onde milímetros significavam a diferença entre salvar vidas e causar baixas amigas. O indicador de combustível mostrava 18 minutos restantes de operações de combate, tempo suficiente para terminar a luta, mas não para cometer erros. Ela selecionou seus 2 últimos Mavericks e começou a procurar alvos dignos de munição guiada de precisão. O sol da manhã subia mais alto, dissipando a névoa da montanha e revelando o complexo em detalhes nítidos. Parecia um set de filme depois que o diretor pedira mais explosões. Crateras fumegantes onde antes havia prédios, destroços espalhados que haviam sido veículos e homens, e os restos retorcidos de sonhos destruídos por fogo e trovão.
Mas, no canto sul do complexo, Ghost podia ver pela imagem térmica que restavam cerca de 15 combatentes entrincheirados atrás de paredes de concreto e barreiras de aço. Eles haviam aprendido a respeitar o canhão do A-10, mas não haviam desistido. Pelo contrário, a destruição dos companheiros os tornara mais determinados e perigosos. Netuno, estou vendo movimento no complexo novamente. Eles estão se reunindo para outro ataque. Ghost estudou o visor de mira, calculando ângulos e raios de explosão com a frieza de um matemático. Os insurgentes restantes estavam aglomerados no que provavelmente fora uma garagem ou oficina. Paredes espessas, excelentes contra armas leves, mas incapazes de deter um míssil Maverick a 3 vezes a velocidade do som. Netuno, última corrida com mísseis, depois disso estarei sem Mavericks. Cópia, Ghost, vamos marcar nossa posição novamente com estrobos. 8 pontos de luz infravermelha surgiram na tela de Ghost como estrelas de navegação, confirmando a localização da equipe SEAL e dando a ela o ponto de referência para o ataque. Ela armou os 2 Mavericks restantes, selecionou o modo de disparo em sequência e iniciou o mergulho em direção ao complexo. Os insurgentes abaixo já conheciam o som dos motores e sabiam o que estava por vir. Alguns tentaram fugir, abandonando as posições para buscar a ilusória segurança do campo aberto. Outros permaneceram, seja por coragem ou resignação, esperando que a morte chegasse em asas de titânio e urânio empobrecido. Ghost disparou os 2 mísseis simultaneamente, observando pelo pod de mira enquanto eles cortavam o céu em direção à garagem onde os insurgentes se abrigavam. As explosões gêmeas ocorreram tão próximas que soaram como uma única detonação. Um estrondo que sacudiu o pó das montanhas e lançou um cogumelo de destroços no céu da manhã. Quando a fumaça se dissipou, a garagem simplesmente havia deixado de existir. Complexo limpo, relatou Ghost, sem mais movimento detectado no térmico, mas, mesmo enquanto falava, sabia que a missão não estava realmente terminada. No Afeganistão sempre havia outro complexo, outro grupo de combatentes, outra crise à espreita além do horizonte. O Talibã não aceitava a derrota, apenas se dispersava pelas montanhas, preparando o próximo confronto. O indicador de combustível mostrava 12 minutos restantes, o suficiente para escoltar a equipe SEAL até o ponto de extração, mas não para permanecer caso surgissem novas ameaças. Netuno 6, aqui é Ghost. Vejo sua LZ limpa para extração. Vocês têm 12 minutos antes que eu fique bingo fuel. Cópia, Ghost. Movendo para a LZ agora. Pelas lentes ópticas, Ghost observou 8 figuras emergirem das rochas como sombras ganhando forma. Eles se moviam com a eficiência profissional de operadores de forças especiais, mas Ghost conseguia perceber, na linguagem corporal deles, o alívio de saber que viveriam para ver outro amanhecer. O helicóptero de extração apareceu no horário previsto, um MH-60 Black Hawk que parecia materializar-se dos picos das montanhas como uma miragem mecânica. Ghost circulava no alto enquanto os SEALs desciam rapidamente para a aeronave, fornecendo cobertura contra qualquer ameaça remanescente. Netuno a bordo. A voz de Morrison soou no rádio. Obrigado pelo apoio aéreo, Ghost. A quem devemos agradecer por salvar nossas peles? Ghost observou o Black Hawk desaparecer na distância, levando 8 americanos de volta para suas famílias. Missão completa, objetivos alcançados, nenhuma baixa amiga. Em qualquer mundo razoável, isso seria considerado um resultado perfeito. Mas Ghost Thorne vivia num mundo onde resultados perfeitos frequentemente vinham com consequências imperfeitas. A ninguém, respondeu finalmente, porque isso nunca aconteceu. O rádio ficou em silêncio, exceto pelo zumbido constante dos motores e pelo sussurro do vento na carlinga. Ghost virou a aeronave para o norte, em direção à pista privada onde pousaria, reabasteceria e desapareceria novamente nas sombras de um mundo que oficialmente havia esquecido sua existência. Abaixo, as montanhas afegãs se estendiam infinitamente em todas as direções, guardando seus segredos como um avarento guarda seu ouro. Mais um dia, mais uma missão, mais um grupo de americanos que nunca saberia o nome da mulher que os havia trazido para casa. Mas, enquanto subia em direção ao ar rarefeito, onde se formam as trilhas dos jatos e até as águias temem voar, ela sentiu algo que não experimentava havia 3 anos. Paz. Durante 18 minutos sobre um vale esquecido, ela tinha sido exatamente quem deveria ser.
um anjo da guarda com um halo de titânio e uma espada de 3 metros. O relatório pós-ação de Morrison seria classificado no mais alto nível, arquivado em bancos de dados que exigiam autorização presidencial para acesso. O registro oficial mostraria que a equipe SEAL Netuno completou a missão e foi extraída sem baixas, sem menção a apoio aéreo não autorizado ou pilotos fantasmas. Mas, nas salas de descanso e alojamentos onde guerreiros se reúnem para contar histórias, começou a circular o boato sobre algo impossível, um A-10 que havia surgido do nada, pilotado por alguém que não deveria existir, para salvar 8 americanos que deveriam ter morrido numa montanha no Afeganistão. As histórias cresceram com o tempo, como toda lenda militar. Alguns diziam que o piloto era homem, outros que era mulher, alguns afirmavam que ela falava com um sotaque do sul, outros juravam que ela se comunicava apenas através do fogo das armas, mas todos concordavam em um detalhe: quando soldados americanos precisavam ser salvos, Ghost aparecia. A Coronel Martinez recebeu o relatório preliminar de Morrison às 03h07, leu 2 vezes e o guardou num cofre que poucas pessoas sabiam que existia. A missão havia sido um sucesso total. 8 Navy SEALs extraídos com vida, danos significativos infligidos às forças inimigas, 0 baixas amigas. De qualquer perspectiva tática era perfeito, mas Martinez sabia que a realidade política era muito mais complicada. Ghost Thorn havia violado 1 dúzia de tratados internacionais, voado missões de combate não autorizadas em espaço aéreo hostil e engajado forças inimigas sem autoridade de comando apropriada. Ela havia feito exatamente o que precisava ser feito, no momento em que precisava ser feito, e o Pentágono provavelmente a julgaria por corte marcial se conseguisse descobrir quem prender. O telefone sobre a mesa de Martinez tocou com uma chamada segura do chefe do Estado-Maior Conjunto. Ela atendeu no segundo toque. Sarah, por favor, me diga que você não teve nada a ver com o que aconteceu no Afeganistão esta manhã. Senhor, não tenho certeza do que está se referindo. Corte a encenação, coronel. Tenho 8 SEALs cantando hinos sobre um anjo da guarda no A-10 e imagens de satélite mostrando ataques de precisão que se parecem suspeitamente com o trabalho de alguém que enterramos há 3 anos. Martinez olhou pela janela do Pentágono para o céu da Virgínia, observando aviões comerciais traçando contrails preguiçosos pelo azul. Em algum lugar lá em cima, um fantasma voava de volta para casa em um avião que não existia, após completar uma missão que nunca aconteceu. Senhor, às vezes os melhores anjos da guarda são aqueles que ninguém pode ver. A linha ficou em silêncio por quase 30 segundos antes que o chefe falasse novamente, com uma voz carregada do peso de decisões que jamais apareceriam nos livros de história. Esta conversa nunca aconteceu, coronel, e essa missão também não, mas, se algum dia precisar entrar em contato com esse anjo em particular, ela estará ouvindo. Sim, senhor. Após a ligação, Martinez abriu a gaveta da mesa e retirou uma fotografia que mantinha escondida havia 3 anos. Ghost Thorn, em traje completo de voo, estava de pé ao lado de seu A-10, com um tipo de sorriso que sugeria que ela havia acabado de transformar o impossível em inevitável. A foto havia sido tirada no dia anterior à sua última missão oficial, quando ela ainda era a Major Rebecca Thorn, quando ainda existia no mundo das regulamentações, da papelada e da responsabilidade militar, antes de se tornar algo mais perigoso e necessário. Um fantasma que podia aparecer quando guerreiros precisavam ser salvos e desaparecer quando políticos precisavam de negação plausível. Martinez tocou a foto com cuidado e depois a trancou novamente. Alguns segredos eram importantes demais para serem compartilhados, e alguns heróis eram valiosos demais para serem reconhecidos. Ghost Thorn permaneceria oficialmente morta, seus feitos ocultos atrás de carimbos de classificação e restrições de acesso por necessidade de saber. Mas, nas salas de descanso e alojamentos onde nascem histórias e voam lendas, seu nome viveria para sempre, sussurrado com a reverência reservada a santos e salvadores, e aos poucos guerreiros suficientemente ousados para voar até o inferno. Enquanto isso, 8 Navy SEALs embarcavam em uma aeronave de transporte para o voo de volta para casa, levando consigo uma história que nunca poderiam contar, e uma dívida que jamais poderiam pagar. Cada homem havia sentido o momento em que a morte estendeu seus dedos gelados para eles, e cada um viu esses dedos serem queimados pelo fogo vindo de cima. Eles voltariam para suas famílias, para suas vidas, para suas próximas missões, carregando o conhecimento de que, às vezes, a salvação vinha em asas de titânio e trovão.
Eles nunca saberiam seu nome verdadeiro, nunca a encontrariam em uma reunião ou compartilhariam uma bebida em um bar onde guerreiros se reúnem. Mas nunca esqueceriam o som de seus motores ou a visão de sua aeronave mergulhando pelo ar das montanhas como um anjo vingador, lembrando a todos que em um mundo cheio de burocratas e políticos, ainda havia algumas almas dispostas a arriscar tudo para trazer seus irmãos de volta para casa. A lenda de Ghost estava ganhando voo, uma vida salva de cada vez. 3 dias após a missão no Afeganistão, Ghost Thorne estava sentada em uma lanchonete nos arredores de Billings, Montana, mexendo o café que já havia esfriado, enquanto olhava pela janela para um céu sem fim. O jornal local estava dobrado ao lado de seu prato com ovos intocados, suas manchetes cheias de escândalos políticos e divórcios de celebridades, o barulho cotidiano de um mundo que não fazia ideia de quão perto 8 famílias estiveram de receber bandeiras dobradas. Suas mãos tremiam levemente ao levantar a xícara de café, não por medo, mas pelo efeito tardio da adrenalina finalmente deixando seu corpo. Sempre levava dias para que seu organismo se lembrasse de como existir ao nível do solo, de como funcionar em um mundo onde vida e morte não eram separadas por milissegundos e milímetros. O sino sobre a porta da lanchonete tocou e Ghost levantou os olhos para ver um homem, em roupas civis, deslizando para o banco à sua frente. Ela o reconheceu instantaneamente, apesar dos anos. Tenente-coronel David Chen, seu ex-oficial de sistemas de armas, o homem que havia voado ao seu lado em 17 desdobramentos de combate antes que políticos e burocracia destruíssem sua parceria. Olá, Rebecca! O som de seu nome verdadeiro dito em voz alta a fez estremecer. Por 3 anos ela havia sido Jennifer Walsh, operária da construção, Susan Martinez, bartender, Kate Thompson, professora de matemática. Rebecca Thorne havia sido enterrada em uma cerimônia que ela assistiu pela televisão em um hospital de forma clandestina. Dave, como me encontrou? Sarah Martinez achou que você poderia precisar conversar com alguém, alguém que entende. Jane pediu um café a uma garçonete que provavelmente nunca ouvira falar do Afeganistão, de mísseis superficiar ou do som que o canhão de um A-10 faz quando fala a linguagem da justiça. Quando ficaram sozinhos novamente, Shane inclinou-se para a frente com a expressão de quem carregava notícias pesadas. O Pentágono sabe o que você fez. Imagens de satélite, rastros de radar, interceptações de rádio. Eles têm tudo, exceto suas impressões digitais nos controles de voo. O estômago de Ghost se contraiu. E oficialmente, nunca aconteceu. A missão está classificada em níveis que exigiriam intervenção divina para acessar. O A-10 nunca existiu, a piloto nunca existiu, e 8 Navy SEALs tiveram um exercício de treinamento muito entediante nas montanhas. Mas, extraoficialmente, Chen sorriu, talvez com orgulho, né? Extraoficialmente, você tem generais disputando para ver quem será o próximo a não autorizar sua missão. Há uma lista de espera de unidades de operações especiais que querem seu próprio anjo da guarda, e metade do Pentágono está fingindo que não sabe como entrar em contato com uma piloto morta. Ghost mexeu o café novamente, observando o creme formar redemoinhos que lembravam rastros de contrails em altitude. Eles querem que eu faça de novo. Eles querem que você faça isso para sempre, disse Chen. Operações negras, missões fora dos registros, o tipo de trabalho que mantém a democracia segura, mas que nunca entra para os livros de história. Você teria autonomia total, sem supervisão, sem papelada. Não responderia a ninguém, exceto aos americanos que precisam ser salvos. Pela janela da lanchonete, Ghost observou um avião comercial riscar uma linha no céu de Montana. Lá dentro, passageiros liam revistas e tomavam café, enquanto ela estava ali embaixo debatendo decisões que moldariam o resto da sua vida. Aquelas pessoas nunca saberiam seu nome ou entenderiam as escolhas que ela enfrentava, mas a liberdade de voar com segurança no espaço aéreo americano dependia, em parte, de guerreiros como ela, dispostos a operar nas sombras. E o avião? Perguntou. Seu A-10 foi oficialmente transferido para um depósito de manutenção que não existe, onde está sendo revisado por técnicos que nunca nasceram. Documentos de identidade limpos, orçamento operacional ilimitado e o tipo de proteção política que faz problemas desaparecerem. E se eu disser não, a expressão de Chen ficou séria.
Então você volta a estar morta. E da próxima vez que 8 americanos ficarem presos numa montanha, eles continuarão lá, porque há pouquíssimos pilotos no mundo com a habilidade e a coragem para voar as missões que você voa. Ghost fechou os olhos, sentindo o peso de cada vida que havia salvado e de cada vida que não conseguiu salvar, pressionando contra seu peito como uma avalanche de memórias. Os rostos dos fuzileiros que havia retirado de situações impossíveis, os nomes nos muros memoriais que talvez não estivessem lá se ela tivesse sido mais rápida, mais corajosa, melhor. Quantas equipes estão aguardando extração neste momento? Perguntou. 3, que sabemos. Forças especiais na Síria, SEALs na Somália e um agente da CIA na Venezuela que foi comprometido e está correndo pela própria vida? Jesus. O mundo é um lugar perigoso, Rebecca. E a democracia é cara de manter. Ghost abriu os olhos e olhou para o seu antigo oficial de sistemas de armas, vendo no rosto dele o mesmo cansaço que vivia atrás dos próprios olhos. Ambos tinham visto demais, feito demais, perdido demais para voltar ao mundo das pessoas comuns com problemas comuns, mas também haviam salvado vidas demais para simplesmente se afastar agora. Qual vai ser meu indicativo nessa nova vida? Chen sorriu pela primeira vez desde que entrou na lanchonete. O mesmo de sempre, Ghost, porque às vezes os melhores anjos da guarda são aqueles que ninguém pode ver. Ghost Thorne terminou seu café, deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu para a manhã de Montana, onde seu A-10 a aguardava em uma pista privada, abastecido, armado e pronto para qualquer missão que viesse a seguir. Atrás dela, a lanchonete voltou ao ritmo normal de fazendeiros, caminhoneiros e pessoas comuns vivendo vidas comuns. Nenhum deles percebeu a mulher de jeans e camisa de flanela que acabara de aceitar a responsabilidade de manter a democracia viva nos cantos escuros do mundo onde os políticos têm medo de entrar.